Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está o nosso melhor contador de resenhas do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre a De, gosto. de, madru- de madrugada é que nós precisamos arrumar Precisa colocar, incluir a madrugada aí no Eu acho nosso que não existe, não cumprimento. vamos inventar, né? Como é que nós vamos fazer? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom corujão. Good afternoon, great, good afternoon, great, né? Eu acho que Tá bom? não me lembro. A gente Mas se tá vira tudo aí, bem. nós vamos criar. A gente vai dar um jeito nisso. E aí, Bom, hoje João? nós vamos viajar um pouquinho, vamos de novo voltar. Aliás, hoje é o Santos, né, daquela época do Pelé, né, nós vamos tratar dele. Aliás, na diferente de figura. hoje, né? Que o time tá andando meio cozido. Ai, meu Deus do céu, é verdade. Mesmo com o menino Ney voltando. Menino Ney não está ainda. Tá mais pegando o para ritmo. tá mais para passear em shopping, né? Mais Tá se cadenciado. você der um salto alto para ele, uma bolsinha, ele sai, né? Tá ornando mais. Ai, meu Deus do céu. É porque nós estamos gravando aqui, para quem não sabe, logo depois de um Santos e Corinthians, não é? Exatamente. Onde o Corinthians ganhou meio fácil, viu? Não foi muito É que o difícil. Corinthians tirou o pé no segundo tempo, Tirou né, o pé, João? tirou Porque o pé. tava passeando no Santos no primeiro. Isso, aí o Soteldo melhorou a hora que entrou, né? Saiu o Neymar, entrou o Soteldo e melhorou. melhor, Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas, puxa, a gente está torcendo muito mas vai demorar, a recuperação do Neymar vai demorar. Ele tá muito abaixo, né? Mas Muito tempo, né, parado. quase 2 anos, né? Exatamente. Não há gênio que suporte isso. Mas feita essa atualização, né? Voltemos para o Voltemos Santos lá de Pelé. para a nossa história, que vai lá para a década de 60 e que envolve um personagem muito curioso. Porque há muitas figuras, né, na vida do futebol brasileiro que elas ficam assim muito em segundo plano, raramente a grande mídia lembra, raramente você. Então, você vê um destaque. Então, um dos nossos motes aqui muito legal é isso, a gente resgatar personagens que não foram tão protagonistas, né, mas que foram importantes, que contribuíram. Eu vou falar do Mengalvio, né? Mengalvio Figueiró. Era um jogador assim aplicado, né? Meio campista, que jogou, né? Ele era daquele time lá de... naquele tempo, viu, cara? Qualquer molequinho assim de 5 anos... Qual é a escalação do Santos? Né? Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe. Mas parece que era assim, né? Hoje você não vê isso, é muito difícil. Nós que somos jornalistas temos dificuldade, né? Porque as coisas mudaram, né? O jogador fica muito pouco tempo no clube. E o Mengalvio era um jogador importante, né? Porque o Santos jogava com Zito e Mengalvio. Naquela época também, você que é especialista e viveu os famosos esquemas táticos, né? Razões óbvias, dizia-se assim que era um 4-2-4. Não sei se você já chegou a ouvir falar 4-2-4. Já. Na verdade, é muito difícil jogar em 4-2-4 no preenchimento de um campo de futebol. Quase que não existe isso, porque você não vai jogar com 4, 2 aqui pegando esse pedação, né, que é o maior pedaço, que é o meio-campo, e os 4 lá na frente. Não é assim. A gente falava 4-2-4, mas na consecução do esquema havia movimentação, né? Sim. Então, muitas vezes eu conversei muito com o seu Pepe sobre essas coisas na década de 60, e ele me explicava muito, né, como que era a movimentação do Santos. Um dia eu peguei ele e falei assim, seu Pepe, porque o Santos tem uma partida contra o Boca lá em 1963, que ele jogou num 4-4-2, né? Era muito assim raro, né? E ele me explicou, falou, não, foi mesmo. Ele era o ponto, o Dorval era o outro, então eles retornaram, fizeram as famosas linhas de 4, né, que a gente vê muito, né? E ficou um pouco mais na frente o Pelé junto com o Coutinho. Então era um 4-4-2. Mas assim, ao olhar, e também o torcedor, mesmo os jornalistas, eles não se preocupavam muito com esse negócio de esquema tático, né? Tinha que jogar bola. Agora, dentro desse conceito tático, o Mengalvio, ele era o meia de teoria, mas de prática, ele que era o protetor, né, da zaga, ali seria o volante, o médio volante, e o Zito, que era o assim de formação, de teoria, era o médio volante, ele é que saía mais, ele é que fazia, né? Porque naquela época já tinha o box-to-box, as coisas que a gente ouve, já existe. Isso aí não é nada novidade, você só foi mudando de... Só foi ganhando uma embalagem nova, né? isso, Um nome novo. falar de um jeito, falar de outro, né?
enfim, né, cada um usa a sua nomenclatura. Então, ele era muito importante. Ele era nascido em Laguna. Você já deve ter ouvido falar de Laguna, em Santa Catarina, porque tem aquela cidade que teve aquela guerra, a famosa retirada de Laguna. Então, ele era de lá, de Laguna, mas ele começou lá no sul, lá no Rio Grande, no Aimoré, né, que acho que existe até hoje. Aí, depois, ele veio para o Santos. Veio meninão, veio garotão. Ele era, assim, espigadão, sabe? Grandão, assim, espigadão, moreno, assim, forte, mas todo meio molenga, essas coisas. Ele era muito curioso, né? E jogava bem. Mas, na verdade, aí é que nós vamos chegar na nossa história, a característica dele, fora do campo, era a desatenção. No campo, ele era atento, ele era danado. Que hoje em dia, qualquer coisa nesse sentido, a galera chama de TDAH. TDAH, ele era bem assim, bem distraído. Só para você ter uma ideia, certa feita o Santos foi fazer uma excursão lá para a Europa, né? O Santos ia muito para lá, né? Como a gente já disse para vocês aqui, não existia essa preocupação de disputar Libertadores, essas, né? Era excursão, porque é ali que estava o dinheiro, né? Aqui os times brasileiros, Botafogo do Rio, Cruzeiro, Palmeiras ia muito, né? Eles iam para a Europa para ganhar dinheiro, faturavam. O Santos, então, ele precisava, porque a folha de pagamento do Santos, na época, era grande, né? E para sustentar toda aquela turma, só com dólar. Então, ele ia excursionar. Certa feita, em 1968, saíram os dois para excursionar na Europa, a seleção brasileira e o Santos. Só que a seleção sem o Pelé no Santos. Os dois foram quase, né, buscar o mercado lá de amistosos europeus. Olha só. A cota que o Santos ganhava na época por jogo, Carol, e na época era muito dinheiro, era $150 mil com o Pelé. E a cota que a seleção brasileira ganhava era $120 mil. Olha só. O Santos valia mais que a seleção. E valia mesmo. Né? Que o Pelé, você está vendo esse movimento do Neymar, o Pelé era ao quadrado. Né? E aí eles estavam lá nessa excursão. Acabou a excursão direitinho, ele resolveu mandar um telegrama, né? Lá, acho que foi de Paris, né? Porque o Santos virava, terminava em Paris, de Paris ele vinha embora. Aí ele mandou para, acho que foi para a família dele, né? Para a esposa, falou assim: me esperem amanhã às 10 da manhã em Congonhas que eu chegarei de surpresa. Ele tinha dessas coisas. Depois até o Vicente Mateus fez a referência dessa tirada, né? A famosa chegada de surpresa, mas avisada. E ele fazia isso mesmo. Aí chega um dia, depois de um treino, aliás, era comum lá em Santos, né? Como é que a gente chamava isso? Tem um nome, né? Não é tratuar, não, tem um outro nome. É aquela coisa, Carol, que os homens faziam, né? E hoje fazem menos, hoje as relações são diferentes. Mas eles iam paquerar. Não sei se vocês iam paquerar. Vamos paquerar. Era o homem buscando ir atrás das paqueras dele, né? E era comum os jogadores jovens, né? Todos eles atléticos, aquelas coisas. Então, todos eles tinham a sua paquera. E o Mengoff tinha comprado uma carmanguia, que era... Já viu uma carmanguia? Não, você não chegou a ver, né? A carmanguia era um automóvel esporte da Volkswagen, estilo bem esportivo mesmo, baixinho para 2 lugares, né? Compridinho, bonito. Era até popular, assim, né? É raro, mas existia aí na praça, né? Era mais, por exemplo, hoje vamos pegar o Porsche, uma Ferrari, é muito raro, né? Só quem... Né? Mas naquela época, o jogador de futebol gostava. O jogador de futebol, de cá mesmo, né? Começou a ganhar um dinheirinho, comprou um carmanguia. Então, o carmanguia, você vai ouvir falar, se você vai pesquisar, carmanguia, era interessante. Na época, era assim, o carro da moda, né? Para aqueles jovens, para se paquerar. Então, as mulheres adoravam um carmanguia. E ele tinha comprado um carmanguia, geralmente o carmanguia era vermelho, né? E para chamar mais atenção. Aí, naquele dia, ele se preparou mesmo, uma paquera assim, né, institucionalizada, uma paquera oficial. Falou, hoje. É hoje, né? E, aliado à desatenção dele, olha só. Acaba o treino, ele toma um banho direitinho, né? Vai lá,
Aí ele passa lá o perfume, aí ele volta, toma um outro banho para dar uma... Né? E Mengalvio era... Até hoje, ele está aí vivo, graças a Deus. E, tudo bem, aí colocou a roupinha dele e tal, saiu lá no carro, entrou no carro. E Santos, ali na vila, você conhece, tem uns canais, né? Não é uma... Aquela época, então, era uma província, né? Na década de 60. Aí ele sai fazendo a ronda lá, né? Olha daqui, olha dali, passa aqui, passa ali, né? De repente, ele passa em frente a um ponto de ônibus, que estava o pessoal esperando, e vê uma moça bonitona, sabe? Opa, sabe? Ela era alta, assim, uma morena. É claro que não dava para ele ver os olhos dela, assim, mas geralmente são olhos verdes, né? Não sei o que o pessoal tem com os olhos verdes, né? Que cor que são os seus olhos que eu não... De mel. Marrenta, hein? Marrenta. Vou perder pro verde. Esse também dá Ibope. Esse também dá Ibope. E aí, Carol, ele começa daqui, vai dali. Aí, quando ele passa, ele vê essa coisa, ele identifica essa moça, ele fala, opa, né? Alvo detectado. É o tigre detectando a sua presa, né? Aí ele dá uma volta, de longe ele dá uma olhada, se convence que, pô, aí, ó. Ele dá outra volta, enfim. Aí, na terceira volta, ele para assim e tal, chega perto, ele olha assim, próximo. Quando ele dá o close, né, aquele frente a frente, adivinha quem era a moça? Que ele estava tão interessado, tão assim empolgado. Não é? Posso nem imaginar. Eu vou dar umas 3 chances para você. Acho que você vai adivinhar. A moça era irmã dele. A moça era irmã dele. Mas como assim a pessoa não reconhece a própria Não irmã? reconheceu ele pela desatenção. Mas Ele aí é um caso muito grave de desatenção. muito grave, muito. Aí ele olhou, ele falou o quê? Ele falou, não. Ela falou, mas eu vi você passar 3 vezes aqui, né? Eu acho que ela ficou com um pouco de vergonha de chamar, de gritar. Ela ficou esperando. Na terceira vez, ele, não, parei para te dar uma carona mesmo, tal. Já estava, vamos embora para cá. Pegou a irmã, levou embora para casa. Mas, gente... E aí, melhor foi ficar em casa, foi desistir da Depois paquera. dessa, né? Falou, não, hoje não é meu dia. Né? Não é hoje. Não é hoje. Então, é essa história do Mengalvio. A gente aproveitou, né, para falar um pouquinho do Mengalvio, que está aí, que jogou naquele time do Santos. Mas era completamente desatento. Era desses mesmo que... Mas você sabe, João, que lá em Monte Azul, na minha cidade, Monte Azul Paulista, quando eu era jovem, bem jovenzinha... Mais ainda? Mais ainda. Ah, você já foi mais ainda? Eu já fui, já tive uma pele mais viçosa. O pessoal tinha essa mania de ficar dando volta de carro em volta da praça. Porque Isso. Monte Azul é uma cidade que foi construída em volta da igreja central. Então, ela parece uma teia de aranha. São ruas O que manda é a assim, igreja. Isso, e a cidade foi se construindo em volta. E aí, então, o pessoal ia para a praça paquerar, ficava ali na frente da prefeitura, e ficava todo mundo ali nos bancos da praça, ou de pé, deixava o carro ligado com o som, e o pessoal ficava dando volta na praça, para ficar tentando procurar a presa, sabe? E eu tenho um amigo que ele é muito bonito. O Fabiano sempre foi um cara muito vistoso, alto, policial, então sempre estava com um porte legal. E tinha uma moça que era apaixonada por ele na cidade. E um dia a gente estava sentado num banco da praça, conversando com outros amigos, e essa moça começou a passar. Aí eu falei, gente, eu estou me sentindo no meio de um autorama, que é aqueles trenzinhos, sabe, que tinha pistinha assim, porque, tipo, a gente só via ela passar muitas vezes. No carrossel. Aí eu falava, não é possível, essa moça vai ficar zonza daqui a pouco. E nós caímos na risada, porque era um costume da cidade também. É isso. Hoje em dia não acontece mais. Não. Mas antigamente era assim. É isso mesmo. As cidades tinham uma praça, geralmente, às vezes em frente à igreja, né? Porque as pequenas cidades, todas elas foram construídas em torno de uma igreja. Minas Gerais, então, mesmo que você não conhecesse, você fala assim, não, é uma cidade que tem uma igreja, Isso. uma praça. É sempre a referência da referência, cidade, né?
Aqui em Campinas nós tínhamos a Praça Carlos Gomes, tinha um coreto. Sim. Geralmente tinha uma banda. Era romântico, era um negócio bonito. Você sabe que na Praça de Monte Azul lá tinha o coreto também, mas eles derrubaram faz poucos anos. Não. Foi uma tristeza, porque era muito romântico, como você disse, muito saudosista, assim, olhar para aquilo era uma coisa muito nostálgica. Exatamente. E não era agressivo. Exato. E não era agressivo, não era essa coisa que nem certa feita eu ouvi dizer, né? Eu não fui ainda, né? Você já deve ter ido lá na festa do Peão de Barretos. De Barretos, fui a trabalho. Disse que os caras pegam e laçam. E laçam, tá? Quer dizer, acontece. Mas não dentro da festa, tá? Na rua lateral ali. Exatamente. Mas acontece sim. Não sei se ainda acontece, mas acontecia. Mas lá em Monte Azul, ninguém paquerou a irmã, né? Olha, até onde eu sei, não. Então, Domingalve é a primeira mesmo. Ele é pioneiro, na modalidade paquerar irmã. Exatamente. Então, fica contada a história, né? Se ninguém... mas existe, né? Existiu, tá aí, né? Direitinho. O Domingalve paquerou a própria irmã. Tá certo. Eu espero que ele esteja um pouco mais atento hoje, né? Hoje tá. Né? Para isso, pelo menos, tá. Eu acho que foi uma lição valiosa para ele esse dia. E atenção, não façam isso em casa, hein? Por favor. João, muito obrigada. Se você gostou dessa história, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Para revê-la ou conhecer as outras, é só entrar no nosso canal no YouTube ou no site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.